Hoje temos connosco o jornalista Pedro Tadeu, que conhecem bem e é bem conhecido do grande público, que irá discutir o livro, apresentar, criticar, comentar o livro de Francisco Teixeira da Mota, A Liberdade de Expressão em Tribunal. Depois poderemos discutir até o título do livro, a discussão que tivemos sobre o título do livro, mas sem mais delongas, eu passava ao Pedro Tadeu, agradecendo-lhe, em nome da Fundação, a sua disponibilidade para estar presente. Eu também quero agradecer à Fundação o convite e realçar a importância do trabalho da Fundação, que está a tentar fazer uma espécie de reboot ao país, e, perdoem uma expressão em inglês, e discutir tudo a partir do zero. Porque estamos em situação de realmente ter que discutir tudo a partir do zero. E também na questão da relação da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão com os tribunais, se calhar muita coisa tem que ser discutida a partir do zero. E eu gostei muito de ler o livro do Francisco Teixeira da Mota, sobre o qual faço uma declaração de interesses. Não tenho interesse nenhum ligado a Francisco Teixeira da Mota, porque nem o conhecia pessoalmente, creio que só nos cruzámos uma vez numa entrevista, nunca trabalhámos profissionalmente juntos, mas há muitos anos que eu tenho admiração pelo trabalho dele, porque foi professor na imprensa portuguesa em muitos aspectos, profissionalmente conseguiu ajudar muitos jornalistas em situações difíceis e até, tanto quanto sei, pessoalmente fez mais do que seria normal em relação a muitos deles e, portanto, é uma pessoa com muito prestígio junto dos jornalistas e que eu acho que seria importante assinalar, independentemente do prestígio que tem como advogado. O livro que nos referimos e que é tema deste debate, se calhar arriscamos a que não seja um debate e que seja só uma coisa de debate. Ou seja, eu e ele vamos estar de acordo em muitas coisas, mas há aspectos que o livro não trata e que eu poderei trazer aqui para tentar criar alguma polémica e alguma discussão. O livro começa por tentar balizar o que é que quer dizer, como é que se enquadra o quadro jurídico do mundo ocidental, digamos assim, ou da América e da Europa, definindo como a liberdade de imprensa é entendida nos Estados Unidos e como a liberdade de imprensa é entendida no direito europeu através do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E há aqui, depois ele explicará isso certamente melhor do que eu, duas diferenças fundamentais. Há uma atitude mais radical em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos dos jornalistas, ou pelo menos dos direitos dos jornalistas se exprimirem e de darem opinião. E aqui muitas vezes mistura-se a questão da notícia e da opinião com critérios um bocadinho difusos e difíceis de entender, mas onde prevalece coisas que para nós podem parecer tão bizarras como o direito do jornalista a poder, ou das pessoas que escrevem nos jornais, será mais correto dizer isto, de poder caluniar, entre aspas, as figuras públicas. Porque entendo o direito americano que as figuras públicas estão num patamar de exposição que as obriga a suportar esse tipo de castigo, passe a expressão. Claro que estou a usar palavras caricaturais, isto é mais complicado do que estou aqui a dizer, mas, digamos, há da parte americana, fundada na primeira emenda constitucional que eles fizeram sobre a liberdade de expressão, uma atitude muito radical em defesa dessa liberdade em desfavor de outros direitos que os cidadãos americanos têm. Isto leva a coisas contraditórias, como, por exemplo, este exercício jurídico ser a favor da luta dos direitos cívicos dos anos 60, mas hoje em dia poder ser usado a favor da luta daqueles que defendem ideias nazis, ou racistas, ou xenófobas, e, portanto, criar problemas na sociedade que, para nós europeus, muitas vezes somos mais... temos outro tipo de entendimento da organização da sociedade, por vezes é para nós difícil aceitar esse radicalismo na defesa da liberdade de expressão. No Tribunal dos Direitos Europeus, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, é mais comedido e muitas vezes acaba por dar razão e impondo em Portugal o seu direito, às vezes contra os tribunais portugueses, em exemplos que certamente irão aqui a ser falados, tem uma atitude mais moderada em relação a isto, mas em relação à prática dos tribunais portugueses, tem tomado posições a favor, sistematicamente, dos jornais e dos jornalistas portugueses contra o Estado português e contra muitas das pessoas que fazem processos aos jornais.
A minha experiência pessoal, eu sou jornalista desde 1983, não sou doutor, não sou formado em Direito, não tenho licenciatura nenhuma, mas tenho um currículo de 150 processos em tribunal e 0 condenações, o que me permite, de alguma forma, ter, digamos, uma experiência prática, que é um pouco tradicional em Portugal, aliás, somos mais práticos às vezes do que teóricos, que me permite entender os tribunais de uma forma que eu creio que o Francisco, no seu livro, também reflete. Ele, a dada altura, queixa-se que há muito respeitinho pelo senhor doutor da parte dos juízes e há muito, e, digamos, as condenações que são feitas sobre os jornalistas têm muitas vezes uma certa ar de subserviência do poder judicial face aos poderes que o jornalista tem que enfrentar. E, portanto, se critica um senhor doutor qualquer, uma figura com alguma influência, o Tribunal terá uma certa tendência para sem uma base jurídica real, para se encostar a essa figura poderosa e condenando o jornalista. Depois isto vai de recurso em recurso e, nos casos que ele cita no livro, em alguns dos casos, o Francisco conseguiu levar caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Estado português acaba por ser condenado e as penas são, no fundo, revertidas a favor do jornalista. A minha experiência pessoal não é bem essa. Eu dirigi um tabloide durante 6 anos, um jornal que os juízes, sempre que eu ia a tribunal, olhavam para mim e diziam: olha, lá está o sensacionalista, o gajo dos escândalos. Mas sempre que eu tive a paciência de explicar como foi feita a notícia, o que é que não publiquei, os critérios que segui, acabei por sentir que havia um genuíno, da parte dos juízes, um genuíno interesse em ser justo. De facto, não sei como explicar isto melhor. E muitas vezes tive sempre, aliás, a surpresa, ao contrário até às vezes a minha expectativa, de eles acharem que eu tinha razão. E o próprio Ministério Público me acusava das coisas, das 2 vezes que eu acabei por me sentar no banco dos réus, porque ou no banco dos réus não é o termo correto, mas sempre que me sentei, que eu fui realmente a julgamento, porque tenho tido a sorte dos processos acabarem sempre por não chegarem sequer à fase de julgamento e eu ganhar os processos antes. Das 2 vezes que isso aconteceu, um foi na Covilhã, portanto, em que um senhor da Direção-Geral da Agricultura, portanto, uma figura local com algum peso, acusava o jornal de o ter caluniado. Apesar dessa figura e desse peso local, a verdade é que o juiz e o Ministério Público acabaram por me inocentar. O Ministério Público pediu para eu ser inocentado, depois de me ter acusado, e o juiz a mesma coisa. E aqui em Lisboa, no outro processo em que eu fui, numa coisa muito mais ridícula, que envolvia uma Miss Portugal, apesar de tudo, o juiz e o Ministério Público também entenderam que o jornal e eu não deviam ser condenados. É evidente também que o próprio prestígio do jornalista, o prestígio pessoal do jornalista, e é isto que eu acho que o livro do Francisco não trata. Nós, jornalistas, temos consciência que, embora não tenhamos na realidade poder, as pessoas pensam que nós temos poder. E o nosso prestígio pessoal faz com que as sentenças sejam diferentes, tal como o respeitinho pode funcionar a favor do poderoso, o respeitinho pode funcionar a favor do jornalista. Eu, se calhar, fui beneficiado porque 2 ou 3 vezes realmente dei nas vistas, as pessoas acharem que o meu prestígio pessoal, se calhar, sobrepôs aos factos que estavam ali e acabei por me safar, perdoem-me a expressão, se calhar de uma forma injusta. E é este o peso na consciência que eu gostava de discutir hoje para sair um bocadinho do âmbito do livro. Eu estou a tentar ser mais sintético para depois poder-vos passar a palavra. Eu acho que nem neste livro, nem noutro, feito pelo José Manuel Fernandes também para a Fundação, em que se trata lateralmente também de algumas questões deste género, e acho que é um hábito da nossa profissão, dos jornalistas e das pessoas que trabalham com os jornalistas para os defenderem, nunca pensamos no lado da questão. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que muitas vezes nós realmente cometemos erros e abusos. E nunca retificamos isto bem, nunca corrigimos a coisa bem, nunca somos nós os primeiros a ser justos com quem estamos a... E eu contra mim falo, atenção, não estou aqui a libar-me, com estes anos todos de carreira e as asneiras todas que fiz, certamente alguém encontrará motivo para me acusar daquilo que eu estou aqui a dizer.
E eu acho que para nós ganharmos esta guerra da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do próprio negócio dos jornais, e termos credibilidade junto dos tribunais e o respeitinho dos jornais, dos tribunais, perdão, o respeitinho, para ganharmos isso, temos que começar também a lidar melhor com o nosso próprio erro. O Público, por acaso, nunca foi um jornal onde eu trabalhei, fez uma coisa na sua fundação que foi uma pequena revoluçãozinha, que foi aquela coisa chamada O Público Errou. Quando foi a fundação do Público, não me lembro de antes os jornais terem isso. Tinha lá uma coisinha chamada O Público Errou. O DN depois, que é o jornal onde eu estou agora, o Diário Notícias criou, o DN retifica, ou uma coisa assim parecida, e sempre que havia uns pequenos erros, mas quando são erros a sério, quando são coisas que doem, é muito difícil aos jornais retificarem e confessarem o erro e permitirem as emendas ao mesmo nível da publicidade que foi dada anteriormente. E isso, penso que é um problema da liberdade de expressão que os jornalistas e as empresas jornalísticas têm que resolver. Isto está fora do âmbito do livro do Francisco. Ele não tinha obrigação nenhuma de tratar este tema, obviamente. Mas como, na apreciação que ele faz dos tribunais e dos juízes, nós arriscamos a estar aqui de acordo, eu queria trazer este tema também para debate, para ver se há aqui algum despique. Quero dizer que o livro me impressionou e revela alguns momentos históricos do processo jurídico em Portugal, nestas questões da liberdade de imprensa, nomeadamente a primeira sentença que, nas questões da liberdade de expressão, o Estado português foi condenado, que foi uma sentença relativa ao Vicente Jorge Silva, uma crónica em que ele chama de tudo e mais umas botas ao Silva Rezende, é isso, não é? Que se apresentou como candidato foi posta a hipótese, no tempo do Manuel Monteiro, de ser candidato pelo Partido Popular à Câmara de Lisboa, salvo erro, e o Vicente Jorge Silva faz uma coisa muito engraçada, que é, publica umas frases do Silva Rezende que têm um cariz, eu vou usar a expressão que o Vicente Jorge Silva usou, fascista, e depois faz uma crónica ao lado a criticar o senhor de tudo, de uma forma mesmo violenta. Isto é engraçado porque ele separou, que é uma coisa que muitas vezes não se faz, a factualidade e, portanto, as frases que o Silva Rezende disse, da opinião dele e de uma forma muito clara e muito distinta. Mesmo com essa distinção muito clara, todas as instâncias dos tribunais portugueses condenaram o Público e o Vicente Jorge Silva até ao Tribunal Constitucional, por abuso de liberdade de expressão. A expressão jurídica não é esta, mas a intencionalidade é essa. E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pela primeira vez, isto foi nos anos 90 ainda, não sei exatamente a data, condenou o Estado português por ter condenado o Vicente Jorge Silva por isso, e isso criou, pela primeira vez, um padrão que pode servir de guia aos tribunais, porque o principal problema que temos nos tribunais, para além da sua morosidade, estes processos demoram 10 anos, portanto já ninguém depois se lembra sequer do que se passou. Ainda a semana passada o Público publicou uma retificação de um processo com 5 anos, portanto isto tudo demora muito tempo e é o principal problema da nossa justiça, não é? Já ninguém se lembra sequer do que é que se passou, mas o outro problema que os tribunais portugueses têm é as contradições. Isto não é só na questão da liberdade de expressão, é em muitos aspectos, mas cada juiz tem tendência a julgar que a liberdade de expressão é uma coisa lá muito dele próprio, e portanto ele atribui um valor a estas questões que depois não é igual a outros juízes, e portanto a Justiça tem contradições, inclusivamente no Supremo Tribunal de Justiça, absolutamente opostas. Tem contradições enormes, tem decisões sobre coisas muito iguais. O exemplo que eu conheço, que não vem no livro, mas que eu vivi, foi no processo Casa Pia. Todos os jornais levaram uma acusação de violação do segredo de justiça por parte do Ministério Público. Mas havia os jornais sediados em Lisboa, os jornais sediados no Porto e as televisões estavam sediadas em Oeiras, a SIC, e foram com marcas diferentes. Então, exatamente o mesmo processo, igualzinho, de uma primeira à outra, da primeira palavra à última, levou a que, em Lisboa, ninguém foi sequer indiciado, ninguém foi a tribunal. No Porto foram todos julgados e alguns condenados. E em Oeiras foram julgados, mas inocentados. E depois isto em recurso acabou por ser tudo harmonizado. Mas, de facto, há uma prática e uma apreciação completamente distinta por parte dos tribunais em relação a isto. Mas tenho a esperança, o Francisco não diz isto explicitamente no livro, mas parece-me que indicia isso,
que estas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos irão conduzir a uma jurisprudência que é fraca nestas matérias. Ele refere isso, aliás, ele indica só 2 livros, creio que só 2, e há um mais recente, que é o do Costa Andrade e do Jonas Machado, como peças jurídicas sustentadas e sérias sobre este assunto, mas que são as únicas, tanto quanto sei. Portanto, há uma jurisprudência muito fraca e os juízes também não têm guias, não têm guidelines para estudarem estas matérias que sejam consistentes e válidas. E depois, como têm decisões muito contraditórias, e há outro problema com a base de dados do próprio processo, as bases de dados jurídicas não estão todas as decisões que deveriam estar acessíveis. Ele depois poderá falar melhor sobre isso, e é um problema grave isso. E, portanto, os juízes, quando lhes aparece um caso destes, não têm materiais para poderem estudar, para poderem decidir melhor. Mas, digamos, o grande problema é que a justiça aparece num caso destes e depois está dependente, de facto, do senso comum dos juízes. Se o jornalista é um tipo prestigiado, em princípio está safo. Se a pessoa que é acusada é uma pessoa muito prestigiada, o jornalista está condenado. Portanto, tudo isto é muito difuso e preocupante e pode criar situações de injustiça relativa muito grandes. Mas, apesar de tudo, eu acho que o sistema até funciona porque de recurso em recurso, e como as empresas de comunicação social têm tido capacidade para pagar estes processos, e se calhar um dia deixam de ter, apesar de tudo, as coisas parecem-me que não são tão graves como se calhar esta minha exposição poderá indicar. Grave, parece-me, e eu acho que gostava muito de discutir isto, insisto, é nós nos jornais não estarmos com capacidade para reparar o erro quando o fazemos. Pronto, queria ficar por aqui. Depois... Eu agradeço ao Pedro Tadeu não só a exposição, mas sobretudo a honestidade intelectual. Antes quando estamos a preparar este debate, o Pedro tinha dito, um diálogo que tivemos há 2 dias, talvez, que ia tratar da questão gostava de tratar da questão do erro dos jornalistas, a que eu e o Francisco não nos opusemos, uma vez, aliás, o tema é a liberdade de expressão, portanto, o apresentador teria a liberdade de expressão total. Sobretudo até para assumir aqui, com uma grande humildade e honestidade, o erro dos próprios jornalistas e o que isso pode implicar para a liberdade de expressão. Francisco. Boa tarde. Bom, como toda a gente começou pelos agradecimentos, também vou agradecer. E com razão. Primeiro, pelas palavras simpáticas ditas pelo Pedro Tadeu. Segundo, pela Fundação, que tem um trabalho fantástico, com a simpatia do António Araújo. E a vossa presença, como é evidente, que isso é me parece um esforço suplementar que eu tenho de agradecer, naturalmente. Eu tenho a sorte, tenho várias sortes, mas tenho a sorte de ter sido advogado do Jornal Público desde o primeiro dia. E isso permitiu-me trabalhar com uma terra particularmente fértil, particularmente produtiva. Porquê? Porque há critérios, como disse aqui o Pedro, deontológicos, como a criação dessa secção O Público Errou, como há um esforço, ou sempre houve um esforço, de fazer um jornalismo com determinada consistência. E isso permitiu-me a mim, digamos, evoluir no campo da liberdade de expressão de uma forma bastante sólida, porque o material, à partida, era bom. Não eram coisas desconexas, os artigos e as questões que iam parar ao tribunal tinham uma defesa razoável e deparei-me, de facto, com uma atitude dos juízes que o Pedro aqui referiu de certa maneira, cada um tem o seu entendimento da liberdade de expressão. O que acontece é que muitas vezes os juízes em Portugal tinham o entendimento que estas questões da liberdade de expressão era uma questão de senso comum. Epá, não faças aos outros o que não queres que façam a ti, não digas o que não queres que digam de ti, epá, portas-te bem, eu também me porto. Quer dizer, era o senso comum, confundiam o senso comum com o bom senso, para já que não são duas coisas exatamente iguais. E depois não viam que a questão da liberdade de expressão ultrapassava claramente a questão do bom senso ou do senso comum. Porque a liberdade de expressão, e essa é a grande questão que, no fundo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem veio trazer ao nosso país, veio explicar que a liberdade de expressão não é só uma liberdade individual, não é só o direito de eu dizer aquilo que penso ou ter acesso à informação que pretendo. É também uma liberdade estruturante da sociedade. Isto é, a liberdade de expressão não é uma liberdade individual, é uma liberdade coletiva.
é um problema de uma sociedade democrática que necessita da liberdade de expressão. Não somos cada um de nós só que precisamos, é a própria sociedade que precisa. E isto dá uma dimensão à liberdade que é preciso olhar para ela não como o problema do jornalista, mas como o problema de nós próprios, os que somos visados, nós até aqueles que somos visados nas notícias e que nos podemos queixar, nós temos interesse na liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é uma questão estrutural da sociedade, não é só um direito individual. Bom, em Portugal, de facto, e quando eu comecei a advogar nesta área, o jornal tem 20 e tal anos, a mentalidade era muito... Os juízes não estudavam essas questões, não era, nem era matéria, não havia nenhum livro sério, digamos, de um professor de Direito sobre a matéria, e decidiam, como eu digo, pelo senso comum e por essa ideia, isso é feio, isso é desagradável, não se diz, não se faz, confundiam a boa educação com a criminalização ou com a responsabilidade civil. Ora bem, como é evidente, e os americanos explicam isso de uma forma inequívoca, a liberdade de expressão não existe para proteger o discurso das pessoas que estão de acordo com o poder, nem das pessoas com bom gosto, nem das pessoas que dizem coisas bonitas e agradáveis, porque essas não precisam de liberdade de expressão. Essas têm sempre o poder a protegê-los, não vão ser perseguidas por aquilo que dizem. Quem precisa da liberdade de expressão é quem fala mal. A liberdade de expressão é o direito de falar mal, de dizer mal as coisas. Tanto dizer mal das coisas, como dizer mal as coisas. Isso é que nós precisamos. É o direito das minorias, é o direito daqueles que estão errados, é o direito daqueles que são contundentes, até daqueles que são injustos. Esse é que é importante. Porque uma sociedade, para funcionar devidamente, voltamos ao sistema americano, à lógica americana, é preciso que haja um máximo de ideias e opiniões no mercado das ideias. Isto é, não se deve privar a nós, cidadãos, de termos o acesso ao máximo de ideias, sejam elas boas ou más, sejam elas certas ou erradas, porque depois nós faremos as sínteses que quisermos. O que nós temos é de ter acesso. E, portanto, não há que fazer uma prévia seleção, seja pela censura propriamente dita tradicional de proibir a publicação, seja por uma censura judicial através de afastar aquilo que era incómodo, aquilo que era desagradável, aquilo que era antipático. Esta é a grande questão americana. Porquê? Porque os americanos vêm dizer: o que interessa é que o conteúdo, as expressões, quando são opiniões, têm de ser absolutamente livres. Distinguindo aqui duas questões. Uma é as opiniões ou até os factos, as notícias. As opiniões têm de ser absolutamente livres, no sentido em que não há opiniões verdadeiras nem falsas. As opiniões podem ter mais ou menos fundamento, mas não há nenhuma opinião verdadeira. Os factos é que são verdadeiros ou falsos. Nós, nos nossos tribunais, os juízes, ainda hoje em dia, não distinguem muitas vezes nas suas decisões. Há muitos já que distinguem, é preciso ver que há uma grande evolução nas decisões dos nossos tribunais. Mas não distinguiam entre o que eram opiniões e o que eram factos. Portanto, diziam que não era verdade. Como é que uma opinião pode ser verdadeira? Não faz o menor sentido. Bom, mas os americanos fizeram um grande avanço quanto a isto. Em 64, num caso célebre, que é um caso que marca a jurisprudência norte-americana sobre a questão da liberdade de expressão e marca para o mundo inteiro, é um caso do New York Times versus Sullivan. O que é que se passou? Surgiu era no tempo exatamente das lutas de direitos cívicos, o Martin Luther King tinha estado retido numa universidade que tinha sido cercada pela polícia numa daquelas manifestações, e foi publicado num jornal um anúncio muito grande, assinado por uma grande quantidade de intelectuais, em que contavam a história. E contavam que a universidade estava, por exemplo, cercada pela polícia. Ora, não era verdade, estava cercada porque havia uma zona onde se podia entrar e sair. Diziam que o Martin Luther King já tinha sido preso 10 vezes, ele só tinha sido preso 7. Diziam que a polícia tinha feito... Enfim, havia uma série de erros factuais. E o Sullivan, que era lá o chefe da polícia local, meteu uma ação pedindo uma indenização em nome da polícia, ou em nome dele próprio, por estarem a ser factos que eram falsos. E a estarem a ser divulgados factos. E o New York Times foi condenado a pagar na altura, não sei se $500 mil, uma indenização brutal. Porque se considerou exatamente que tinham mentido. E o caso subiu até ao Supremo. E o Supremo Tribunal norte-americano, olhando para a primeira emenda que proíbe qualquer restrição à liberdade de imprensa e de expressão, disse: não pode ser. Porque, de facto, há aqui erros. Mas, exceptuando-se esses erros representarem uma intenção deliberada de mentir, aquilo que eles chamaram actual malice, quer dizer, quando há dolo, quando há uma intencionalidade de mentir, ou quando há uma total ausência ou desinteresse pela verdade ou não dos factos, que eles chamam reckless disregard for the truth,
Isto é, portanto, nesses casos, tem de se aceitar que haja erros. Porque para a liberdade de expressão respirar, para nós termos acesso à informação, não se pode fazer um filtro estreito. Não se pode fazer uma malha estreita, tem de ter uma malha larga. E, portanto, tem de permitir o erro, tem de haver um direito ao erro. Isto é essencial e isto era impensável no nosso país. Bom, isto não é sequer, como a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, nem sequer chega tão longe como isto, porque, de qualquer maneira, faz mais exigência quanto aos deveres deontológicos dos jornalistas. Mas isto é o essencial na revolução que se fez, nessa altura, na América, e que transformou para todo o mundo, que foi permitir que, de facto, a crítica a figuras públicas, na altura, eram os public officers, eram, no fundo, os funcionários públicos ou os políticos. Depois, este conceito foi-se alargando e a crítica, hoje em dia, é às grandes empresas. Se vai criticar a McDonald's tem de aguentar. Ou se vai criticar as figuras do espetáculo, as figuras do poder. Isto foi-se alargando. Ao princípio eram, no fundo, os políticos, as pessoas ligadas ao governo, foi-se alargando. O presidente Truman, uma vez, num caso em que se discutiu uma coisa deste género, explicou numa expressão muito clara o que se deve entender. Quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha. Isto é, os políticos, as pessoas que se põem sobre a luz dos holofotes, têm a aguentar depois quem veja as suas partes mais obscuras, ou quem critique, ou quem ponha em causa que não tenha de aceitar só a visão que eles pretendem dar da sua imagem. Esta é a questão fulcral na nossa liberdade de expressão. Mas, por exemplo, os Estados Unidos não são nenhum Eldorado, na minha opinião, como é evidente, os Estados Unidos da América têm o bocado melhor e pior no mundo, não é? Têm todos os extremos, cabe lá tudo. E, por exemplo, nos Estados Unidos não há o direito aos jornalistas à proteção das fontes. Isto é, há jornalistas que vão presos porque se recusam a revelar as fontes. E o caso já chegou ao Supremo Tribunal norte-americano. O Supremo Tribunal norte-americano disse que não há um privilégio de não revelar as fontes, contrariamente ao que se entende na Europa e contrariamente ao que é a jurisprudência do Tribunal Europeu. De facto, eu no livro falo um bocadinho disso. No livro que eu procuro fazer é também mostrar que já há duas correntes em Portugal. Isto é importante porque nós em Portugal, durante muitos anos, falava-se que os tribunais eram uma coisa única, não se criticava os tribunais, não se sabia que eram juízes, não se sabia que havia correntes e opiniões, parecia que os tribunais eram uma estrutura monolítica. Não é verdade, os tribunais têm muita diversidade de pessoas, têm correntes, é preciso lutar e transformar, e o Tribunal Europeu, com as suas decisões, veio transformar esta realidade, e hoje em dia, na jurisprudência, nas decisões dos tribunais portugueses, já encontramos muitas decisões que realmente dão valor ao que é a liberdade de expressão e percebem a importância que a liberdade de expressão tem para termos uma sociedade mais livre, mais adulta, ou pelo menos menos infantil, já não digo mais adulta, que isso também será mais. Bom, o que é que, na minha opinião, e o que é que eu procurei fazer neste livro? Dar esta noção, eu procurei não falar muito de conceitos, de muitas questões, digamos, jurídicas, que não tinham muita importância, mas tem de ser a liberdade de expressão em tribunal. Porquê? Porque onde se define as fronteiras da liberdade de expressão é nos tribunais. É quando o tribunal diz isto é crime ou isto não é crime, isto dá direito à indenização ou isto não dá direito à indenização, que criam um marco, que criam uma barreira e uma fronteira. E é nesse sentido que eu procurei aqui, seja sobre os casos americanos, seja sobre os casos do Tribunal Europeu, seja sobre a jurisprudência nacional, explicitar em que medida estas fronteiras são uma realidade e são uma realidade em evolução. Pronto, isto é basicamente o que será, de certa forma, o meu esforço de fazer o livro. Quanto àquilo que disse o Pedro, e só para entrar nesta questão do reconhecimento do erro, o problema é o seguinte: eu sempre tive uma grande questão com os jornalistas, uma grande questão. Eu sempre fiz questão, com os jornalistas no público, que é a seguinte: os jornalistas têm de ter uma pele tão grossa quanto os políticos. Quer dizer, não podem ser mais suscetíveis do que aqueles que eles criticam, porque senão há aqui uma confusão muito grande do que é que andamos aqui a fazer, não é? Portanto, sempre que os jornalistas também são atacados, têm de aguentar os ataques, as críticas, as injustiças, como forma de legitimar o seu poder também. E, portanto, relativamente aos erros no público e em todos os casos que eu intervim, primeiro, eu nunca aceitei casos contra a liberdade de expressão, quer dizer, não aceito casos de pessoas que queiram meter queixas de crime ou ações por difamação ou por ofensas, porque entendo que haverá outros advogados que farão melhor que eu, e eu gosto mais de estar a expandir as fronteiras do que estar a marcar as restrições. Mas, relativamente ao erro no público,
em todos os casos que eu tenho, e recentemente houve um caso que isso aconteceu, o público reconhece os erros. Quando há erros de facto, e nós publicamos notícias, procura-se. É claro que os jornalistas não gostam, ninguém gosta, mas não é os jornalistas. As pessoas gostam é que lhes façam festinhas. As pessoas não gostam que lhes deem beliscões. Isto é evidente, não é? Há alguma tendência mais sadomasoquista que pode haver, mas, enfim, a generalidade, estamos a falar da generalidade das pessoas, portanto, os jornalistas são pessoas como as outras quaisquer, como os juízes, como qualquer um de nós. E, portanto, não gostam de reconhecer os erros, não gostam de se autocriticar. Mas a política lá dentro do público, na medida do possível, tem sido no sentido de fazer esse esforço. Agora, que há muito jornalista que abusa desse poder, de poder não responder, de não poder autocriticar-se, isso efetivamente existe. Não penso que seja o principal problema. O público, lembra quando surgiu, uma das questões logo dos editoriais iniciais, era aquela questão complicada da imprensa e da informação, que é, dá-se a notícia de que a pessoa foi acusada, não se dá a notícia que a pessoa foi absolvida. Isto é um dos dramas da realidade, é a continuidade, porque o que é notícia é quando o homem morde o cão e não quando o cão morde o homem, e, portanto, há uma tendência para ir buscar aquilo que tem mais sangue e para esquecer aquilo que já é o penso adesivo. Pronto, olha, não interessa. Isso é verdade que acontece e é preciso combater essa lógica. Mas, e aí volto, o privilégio que eu tenho tido de ter trabalhado sempre ao longo destes anos todos com o público, com os jornalistas do público, permite-me reconhecer que em muitas situações tem havido, seja nessa secção pública errou, seja noutras, o reconhecimento dos erros dos jornalistas. Enfim, eu acho que isto corresponderá mais ou menos ao que o António gostaria que eu falasse. Posso falar o dobro, já não posso falar metade. Sim, eu queria contrapor algumas coisas para criar aqui um bocadinho de debate. Uma justiça que não condena o Miguel Sousa Tavares porque chamou palhaço ao Presidente da República, mas condena jornalistas porque chamaram cromos a 2 GNRs, é esquizofrénica, não é? Não é uma justiça que não tem um critério, e isto acontece em 2 tempos distintos e é curioso que, digamos, a não acusação a Miguel Sousa Tavares é sustentada precisamente em toda a argumentação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como foi dito. Mas a Justiça ainda não está com este problema resolvido de maneira nenhuma. Portanto, há ainda esta esquizofrenia. Mesmo fora da liberdade de expressão, se a gente pensar naquele caso daqui há um mês ou 2, do bêbado que mandava frigoríficos e que a Justiça achava bem. Portanto, isto há aqui problemas evidentes na Justiça. Agora, como é que nós podemos criar condições para que os critérios sejam minimamente... Claro que os juízes são pessoas diferentes e terão sempre critérios diferentes e, se calhar, é assim que está certo. A componente humana no processo é essencial. Mas também tem... Mas que haja um mínimo de critério, que não crie, quer dizer, coisas tão dispares, é urgente resolver esse problema. E como é que isto se pode lá chegar? Por outro lado, voltando então à questão que mais me interessa, eu acho que os jornais não se portam nada bem, sinceramente, não acho mesmo. Acho que as retificações, a correção dos erros, não têm comparação com o estardalhaço que fazemos, seja na imprensa dita séria, seja na imprensa dita tabloide, quando estamos a noticiar. E isso acho que é um problema que está a descredibilizar os jornais, está a descredibilizar os jornalistas e isto tem efeitos muito perniciosos, e não há uma cultura nas redações, e eu não creio que o público, embora não tenha trabalhado nessa redação, não creio que o público esteja, talvez seja dos melhores jornais nessa área, mas não está, o critério que eu, como cidadão Pedro Tadeu e não jornalista Pedro Tadeu, acharia razoável, e se calhar esse critério é mais próximo do senso comum, que nos tribunais será criticável, mas que eu penso que, apesar de tudo, os jornais deveriam assumir, os jornais deveriam estar do lado dos cidadãos e não do lado de si próprios. É, digamos, isto que eu não sinto muitas vezes refletido, e tenho aqui um exemplo do dia 19 de setembro do Público, que publica uma correção mandada pelo Tribunal de uma notícia de 2009. E que dizem, o Público errou, e depois há uma notícia sobre uma correção sobre uma notícia de um responsável do Diabo do Porto de há muitos anos. Portanto, como é que pode, 2009, 10, 11, 12, 13, isto demorar 4 anos? Porque é que o Público só reconhece o erro 4 anos depois e foi obrigado a isso? E atenção, eu trago aqui o exemplo do Público e reforço. Eu acho que o Público, apesar de tudo, é dos melhores jornais nesta área. Acho mesmo. Apesar de eu trabalhar no Jornal da Concorrência, acho que até é melhor que o Diário de Notícias e assumo isso já aqui na correção desse erro, dos erros. Mas
de facto, este problema existe. Mesmo o melhor jornal nessa área em Portugal, que será o Público, mesmo ele, acho eu, não se porta nada bem nesta área. E como é que a gente consegue ter uma cultura nas redações que inverta isto? Como é que os jornalistas deixam de lado o seu ego e a sua arrogância e são um bocadinho mais modestos e passam a reconhecer os erros? Claro que isto depois não é só um problema de jornalistas, é também um problema comercial, porque um jornal que confessa o erro desagrada a quem investe, a quem mete lá publicidade, isto, se calhar depois é tudo um bocadinho mais complexo do que parece. Mas é um problema e eu acho que a única coisa que pode salvar o jornalismo, antes de resolver os problemas que a gente enfrenta, comerciais, a queda do papel, não haver receitas na net, não sei o quê, é a própria credibilidade do jornalismo, no sentido das pessoas sentirem que o jornalismo está do lado dos cidadãos e não do lado de si próprio, ou do lado do poder, Se as pessoas confiarem nos jornalistas como confiavam aqui há uns anos, eu penso que muitas coisas comerciais se começarão também a resolver. E do lado do conflito, penso que o jornalista e os jornais abusam do poder e não tenho receita para encontrar uma solução para isto. Eu próprio, nas relações onde estive, sou confrontado depois nas discussões com os jornalistas que veem as suas carreiras postas em causa e sentem que cada vez que são confrontados com o erro que poderão ficar extremamente prejudicados com isso, resistem enormemente. Uma vez, até nem fui eu, não era eu o diretor, uma vez no jornal onde eu tive, o diretor, para reconhecer um erro, propôs-me o seguinte: eu era chefe de redação, vamos tirar uma fotografia na nossa cara, a cara do diretor, a cara do chefe de redação e do autor da peça que tinha cometido o erro. E pomos na capa do jornal as nossas carinhas e dizemos: nós erramos e fizemos este disparate assim assado. Era uma coisa sobre o Jardel, um jogador de futebol. E eu aceitei. O coitado do jornalista, que tinha aí 2 ou 3 anos de carreira, quando eu lhe propus isto, o homem achou: pronto, a minha carreira acabou hoje. Quer dizer, não me teve coragem de dizer que não, que era o chefe de redação todo poderoso que lhe estava a dizer: vais fazer isto. e era o chefe de redação que lhe estava a propor ao jornalista: vamos fazer isto. E ele, nitidamente, intimidou-se, disse que sim, mas depois estava branco. Quer dizer, o homem estava num estado... Felizmente as coisas lhe correram bem, ele veio a ser chefe de redação de outro jornal e não deste, e nós fizemos isso, pedimos desculpa pelo erro, etc. Claro que não é isto, eu não quero que as pessoas andem a chicotear-se em público e a pedirem desculpa pelos erros que cometem, até porque isso às vezes pode ser até uma forma de desonestidade intelectual. Mas o que eu penso é que os jornais, com serenidade, deviam criar um sistema de reconhecimento de erro e de análise de erro e de criação de mecanismos para que esses erros não se repitam, que está totalmente ausente da cultura das nossas relações em Portugal. Eu vou pedir ao Francisco só que tenha calma para passarmos um bocadinho, que ele já está a querer responder ao Pedro. Se houver alguma pergunta da audiência. E depois a mim. Eu vou pôr uma questão concreta, mas antes disso farei 2 ou 3 considerações, na medida em que me parece muito importante, que era aquilo que o Pedro Tadeu referiu, que foi a pontos importantíssimos, e vamos ver porquê, e também o senhor doutor Francisco Mota. Eu não li o livro, mas pelo que folhei, confesso que vou lê-lo à mesma velocidade com que li o livro da senhora doutora Filomena Mónica, aqui presente. E as questões que eu quero colocar são estas. Tenho que pôr os óculos, porque eu estive aqui exatamente, e vocês tocaram alguns pontos importantes, porque é difícil pôr questões. E também vão perceber porque é que é difícil pôr questões. Aqui e em qualquer sítio. Aqui até vocês animaram um bocado, motivaram um bocado. É com gosto que estou nesta conferência. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Isto é correto, é evidente, é a boa educação. Mas o que se passa nos tribunais, e o ponto fundamental é este, a liberdade de expressão em tribunal,
o que se passa nos tribunais. Isto tem a ver, que todos sabemos, ou alguns sabemos, com o princípio da publicidade, etc. e outros. O que é certo é que a liberdade de expressão em tribunal não existe. E não existe porquê? Porque não é correta a sabugice que se vê, basta ir aos tribunais. É uma sabugice ridícula e assiste permanentemente, basta entrar em qualquer tribunal deste país, que é o nosso. De outras sentenças, de outros acórdãos, e meritíssimos, venerandos, como do tempo do Código de Seabra. E nós sabemos que muitas vezes nada têm de doutos, nada. Pelo contrário, é um chorrilho das neiras. E eu pergunto, há nos tribunais liberdade de expressão? Bom, leia-se aqui, na contracapa do livro, a liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de um regime democrático. Pois é, pois é. Mas eu penso que não há nos tribunais liberdade de expressão. E não há porquê. Porque eu pedi só que formulasse duas perguntas. A pergunta é esta. Portanto, o que eu afirmo, há medo nos tribunais, na sociedade, nas universidades, mesmo de direito, os alunos são perfeitamente formatados. Uma coisa aflitiva, eu vi claramente visto. Portanto, a pergunta é esta. Porquê é que há tanto medo, a começar nos tribunais, que não devia haver, e, como o Sr. Dr. Francisco Mota referiu, eu diria, mutatis mutandis, que existe um medo coletivo. Porquê? Cátia. Sim, mas era só para trazer o microfone. Para o Francisco e para o Pedro Tadeu. Para o Francisco é mais técnico. Tu achas que estas questões devem ser tratadas em tribunais? Qual é a tua opinião sobre o caso muito conhecido do fecho do News of the World e o facto dos jornalistas que estavam conluiados com a polícia, e a polícia era fonte, terem sido... Não queres que eu coma isto? Terem sido não julgados em tribunais, mas por um inquérito chamado Leveson Inquiry, satisfaz-te a questão, ou seja, basta um inquérito, ou achas que isso é também pode ser um atentado à liberdade de expressão? Eu suponho que em Portugal não há ninguém como o Murdoch, mas também me fazem a confusão que ninguém da Polícia Judiciária, ou lá das outras forças ligadas a crimes, nunca sejam citados. E não percebo bem o que é, não quero que tu agora me expliques o que é a violação do segredo de justiça. Mas se os jornalistas são punidos por divulgar, é porque alguém lhes contou. E esse alguém, ao contrário do caso da Rebecca Brooks e do Leveson Inquiry, fica sempre impune. Isto é para ti uma questão, relacionada com essa, é a questão de se julgar em tribunal, suponho que não tenha o princípio do contraditório, julgar no inquérito que não tem o princípio do contraditório é legítimo ou não? Esta é a pergunta. Para o Pedro Tadeu, eu sou sensível ao que disse sobre a diferença nas sentenças e que isso faça confusão à maior parte das pessoas, e a mim própria me fez muita confusão. Até eu ter percebido que estava sentada como presidente dos conselhos científicos da universidade e que tinha um papel de soberania, ou seja, a minha decisão sobre um candidato ter bom ou muito bom era soberana e eu não admito ninguém acima de mim. A lei portuguesa agora admite que os candidatos recorram a juízes para apreciarem a minha decisão. Eu sou contra. O mesmo se aplica aos juízes. Os juízes, sendo seres humanos, vamos a pensar que eles estão a julgar o melhor que podem e sabem, e, portanto, eu tenho que admitir que é natural que uma pessoa que chama palhaço e outro que chama micróbio, ou logo que for, cromo, que esses dois juízes estão a julgar de acordo com a sua consciência e não têm em conta a origem social do Miguel Sousa Tavares. É evidente que eu sei que eles têm em conta a origem social do Miguel Sousa Tavares, mas o remédio pode ser pior
do que aquilo que eu estou a fazer. Se nós retiramos a capacidade do juiz julgar em sua consciência, não sei quem é que pode estar acima. Obrigada. Bom, eu procuraria responder. Primeiro, esta questão da condenação dos cromos, por ter chamado cromos e por ter chamado palhaço. O que é que se passa? Para já a condenação por ter chamado cromos a uns GNRs foi já há uns anos largos, primeiro. Penso que hoje em dia já não seria tão fácil que isso acontecesse. Há uma evolução da jurisprudência. Os tribunais estão mais atentos, embora seja possível. Já quanto à questão do palhaço, foi o próprio Ministério Público que não levou a julgamento. E porquê? Isso é que é importante também. É que a influência do Tribunal Europeu, Portugal tem tido sempre lá um representante. O representante de Portugal tem sido sempre uma pessoa do Ministério Público. Atualmente a doutora Maria da Graça, não me lembro agora do apelido, já foi o doutor Silvio Miguel, foi o doutor Henriques Gaspar, que atualmente é Presidente do Supremo. Ora bem, esses representantes de Portugal têm de defender as asneiras que os juízes fazem cá. Isto é, quando há queixas lá, eles têm de defender as condenações que os portugueses tiveram por violarem a liberdade de expressão. Têm vergonha, porque, quer dizer, se têm de defender que, de facto, é crime dizer cromo, é um bocado ridículo, não é? Portanto, passam lá uma figura triste. O que é que eles fazem? Trazem para o país, transmitem para o Ministério Público que isto é uma vergonha e é preciso alterarmos a nossa jurisprudência. É preciso dar maior liberdade de expressão. E isso chega a haver circulares internas a divulgar a jurisprudência do Tribunal Europeu e a alargar, portanto, o âmbito da liberdade de expressão. E, portanto, nesse sentido, tem havido uma evolução positiva. Eu acho que é fatal que não é cada cabeça a sua sentença, porque isso seria uma asneira, porque é cada cabeça tem a sua sentença, mas depois tem a lei. O problema é que a interpretação da lei, embora seja sempre possível mais do que uma interpretação, naturalmente, fatalmente, não pode ser absurda, como antigamente era, na minha opinião, porque entravam juízes de valor, morais, éticos, estéticos, e não questões jurídicas. Isto é, o bom gosto ou a educação do juiz é que podiam determinar a decisão. E isso é que não pode ser. E, portanto, não me choca que haja decisões diferentes, tem de ser, não é possível haver unanimidade, tem de haver uma certa razoabilidade e, portanto, nós temos uma expectativa que quando se diz determinadas coisas não vou ser julgado. Tenho liberdade de expressão para dizer isto. Agora, que depois, em casos limites, isso vá parar aos tribunais, admito que tenha de ser. Quanto àquele senhor que disse da questão do medo, mais que o medo, há o respeitinho. Eu, por exemplo, nunca chamei venerando a juiz nenhum, nem nunca venerei juiz nenhum, nem ninguém. Nem nunca chamei meritíssimo, nunca chamei, nunca. Desde o princípio sempre achei que são pessoas excelentíssimas. E eu estar o excelentíssimo senhor doutor já me custa. Mas, pronto, em Portugal é impossível não ser só doutor, portanto mas é o máximo. Nunca pus nenhuma dessas expressões, nem os colendos, todas essas expressões absurdas que há do antigamente, que as pessoas gostavam muito, mas é um discurso completamente vácuo. Aliás, porque depois é desmentido pelos próprios textos que escrevem, porque adota a decisão e depois arrasamos de alto a baixo, escusamos de chamar-lhe dota, ou então somos burros nós, não é? Portanto, não vale a pena. E, portanto, há esse receio, que é mais o respeitinho. Há uma tendência, esse é que é o grande problema nacional, eu acho, é um dos grandes problemas nacionais, enfim, temos muitos outros, mas um deles é o respeitinho. É a tendência que nós temos. É um respeitinho que é manhoso, não é um respeitinho total da adesão da alma. É um respeitinho de quem sabe que isto com o poder é o melhor é jogar com alguma cautela, sim senhora, vossa excelência e tal, quando se puder dá-se-lhe o golpe, mas está-se aqui a... É assim que os portugueses aprenderam a relacionar-se com o poder, porque o poder também em Portugal é traiçoeiro, não é? O poder se puder, tira-nos tudo e mais qualquer coisa. E, portanto, as pessoas aprenderam ao longo dos séculos a tratar com o poder com cautela. E, portanto, as pessoas são respeitinho e, se puderem, dão o golpe. Não puderem, aguentam, amocham, mas virão lá mais à frente. Portanto, é isso que eu acho que muitas vezes se encontra nos tribunais. Mas hoje em dia, com esta cultura visual e mais rápida e mais imediata, muitos dos juízes e ministérios públicos já não têm saco nem paciência para esse respeitinho. Isto é, já acham um bocado ridículo. Quando os advogados começam a dizer Vossa Excelência, com o vosso pré-claro entendimento, certamente, não sei o quê, uma pessoa olha e diz, mas o que é que este tipo está aqui a dizer? Pá? Quer dizer, hoje em dia, já somos todos, continuamos a ser portugueses, mas estamos neste século, quer dizer, estamos cá, quer dizer, sabemos a linguagem, não faz muito sentido, portanto, isso já não funciona da mesma maneira. E, sobretudo, nas camadas dos magistrados mais novos, já não têm mesmo saco para isso. Já não têm, em geral, vê-se que eles próprios estão enfadados quando apanham esse tipo de discurso muito
cerimonioso, ou respeitador, ou manteigueiro. Manteiga, é pura manteiga, como antigamente havia-se dizia. Quanto à questão inglesa, na verdade, os jornalistas que estavam feitos com a polícia e que foram apanhados a fazer aquelas interseções telefónicas e tal, ainda não foram julgados, os processos estão a correr. O Leveson Inquiry foi meramente a nomeação de um Lord, do Lord Leveson, para avaliar toda a questão e propor reformas da lei de imprensa, da legislação sobre a imprensa. E ele propôs várias reformas que ainda nem sequer entraram em vigor. Houve uma reforma da Defamation Bill, mas ainda não houve julgamento desses. Não, eu acho bem que haja o máximo de transparência e de inquérito. O facto de haver um personagem prestigiado, um dos nossos dramas, como é evidente, é que nós queremos ter personagens prestigiados e não temos muitos. É uma das questões dramáticas do nosso país, porque nós, em qualquer área, se nós quisermos arranjar uma comissão de 5 sábios, a certa altura estamos a dividir ou entre partidos, ou entre lobbies, ou cada um estamos a arranjar pessoas. Porque não temos, mas isso faz parte da nossa indigência, quer dizer, nós sabemos, porque a nossa indigência não é só a indigência económica que nos leva a viver o que estamos a viver. É uma indigência a muitos níveis, pronto, nós esforçamos, fazemos o nosso melhor muitas vezes e tal, mas somos fracos. E, portanto, esse Leveson era um tipo conservador, um lord, mas com um determinado rigor, com uma determinada seriedade, e, portanto, veio numa linha que é digamos, no pêndulo, é uma linha contra a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, porque tinha havido uma série de excessos criminais, e, portanto, veio nesse sentido, e eu acho muito bem que, como cá em Portugal, deviam todas essas pessoas, com responsabilidade, prestar contas perante o Parlamento, não ser nomeado o Procurador-Geral da República sem ser haver uma comissão a quem fossem explicar os seus entendimentos sobre as coisas, ou o Presidente do Supremo, ou quer dizer, mas nós em Portugal não temos tradições dessa transparência e desse escrutínio. Não temos. Porquê? Porque a partir do momento em que temos o poder, não o queremos partilhar. Portanto, temos o poder, temos é de arranjar outros amigos que tenham também o poder e que nos protejam para nós protegermos a eles. E criam-se sistemas de opacidade constante aos mais diversos níveis. E isso é o contrário dessa prática. Essa prática permitiu-se ouvir todo o género de gente sobre a matéria. Sou a favor disso. Agora, sou a favor da responsabilização criminal de pessoas que fazem interseções telefónicas ou como eles fizeram, inclusive ao nível de entrar nas gravações da criança que já estava morta e a estarem a ouvir. Quer dizer, são coisas absolutamente repugnantes, não é? Mas, e que devem ser responsabilizadas criminalmente, como é evidente, e creio que era tudo... da autocrítica. Já agora vou dizer sobre esse caso. Esse caso é um caso curiosíssimo. Esse caso, dessa notícia de 2009, 2013, eu praticamente, em todos estes casos do público, em todos, tenho intervenção direta, portanto, conheço os meandros, os bastidores, a nata, o leite, a manteiga, tudo o que está lá dentro, conheço o produto todo. Ora bem, neste caso, porquê é que em 2013 se faz? Em 2009, a jornalista dá uma notícia sobre um procurador da República que tinha uns processos disciplinares e tal. E diz para aí 10 coisas sobre esse Procurador da República. Sendo certo que os processos disciplinares são secretos. Portanto, ela teve de ter acesso à informação e errou em 3 ou 4 coisas. Mas levou 4 anos para, nos processos judicial que esse Procurador da República pôs contra a jornalista, para se apurar os erros. Porquê? Porque, entretanto, esse Procurador da República foi aposentado compulsivamente. Teve um processo disciplinar que estava a correr, em que se constatou que tinha atrasado 100 e tal processos que tiveram de ser retirados e entregues a outros procuradores da República. Chegou-se à conclusão de uma série de atos graves dele. Bom, mas havia alguns que ela tinha dito que não eram verdadeiros, ou que não se chegaram a confirmar, porque, como nós sabemos, a verdade judicial é uma verdade possível, como todas as verdades, enquanto estivermos do lado de cá. Do lado de lá não haverá provavelmente nenhuma, mas, quer dizer, do lado de cá temos as possíveis. E, portanto, quer dizer, o que está aí, 4 anos depois, não foi o Tribunal que obrigou, foi o público que disse ao Procurador da República, disse assim, nós vamos para o julgamento, mas se você quiser que nós reconheçamos os 4 pontos em que há erro, nós reconhecemos, porque de facto foi um erro. E pedimos desculpa, mas só porque agora se apurou nestes processos, só os volumes de processos que foi preciso ver para se apurar, porque o homem está neste momento com um processo de... claro, como é evidente, estes processos, ele foi aposentado compulsivamente, mas há para aí 10 processos a correrem em recursos para cima e para baixo. Uma pessoa às vezes nem consegue fotografar, porque as coisas andam para cima e para baixo, subiu ao Supremo, anulou, fez não sei o quê, mesmo para quem está dentro deste mundo, não é? Portanto, o que acontece foi, esta questão, por exemplo, não é uma ordem judicial, é num processo judicial, apurou-se afinal que havia alguns erros. E esses erros reconhecem-se e pedem-se desculpa. E ele desistiu do processo. Coisa que
Ainda há pouco tempo o Público tem um processo contra um jornalista e o jornalista também dá uma notícia que dá para aí 6 informações, digamos, e há 2 que estão erradas. Não. O Público tem um processo que meteram contra o Público e contra os jornalistas. Porque o jornalista deu uma informação que tem 6 coisas e há 2 que estão erradas. Processos complicados de obtenção da informação. E o Público já, sem combinar nada, já disse que errou, apesar do processo estar a correr contra o Público. Não negociou a desistência do processo contra a correção. Isto é, decidimos, analisámos com os jornalistas e dizemos assim, olha, isto, já vimos que errámos aqui, vamos reconhecer. Mas há um processo judicial a correr contra a jornalista que é um processo de crime. Indiferente. Nós reconhecemos o erro independentemente do processo. Depois a seguir se verá o que é que acontece no processo. Mas o erro existe, agora temos a certeza. Porquê? Porque muitas vezes são erros que resultam da dificuldade de acesso à informação. Porque uma das grandes questões aqui é esta. O poder dá muito pouca informação. Como nós sabemos também todos, então hoje em dia, o saber é poder. Quanto mais sabemos, mais podemos. Vivemos numa sociedade de informação e é por isso que, veja-se o caso Snowden, veja-se os casos por aí fora, é tudo um problema de poder de informação. Ora bem, o poder cá em Portugal está habituado a dar o mínimo de informação possível. E se puder não dar nenhuma, não dá nenhuma. É uma coisa escandalosa, seja qual for o poder. E isto não tem a ver com esquerda nem com direita. Isto tem a ver com a mentalidade geral do poder, dos vícios do poder. Da forma como o poder se vai entranhando nas pessoas e como as pessoas se transformam com a sua própria relação com o poder e com os outros. Porque o poder dá prazer. E é bom. E é agradável, e não querem sair de lá, e não querem aceitar partilhá-lo e partilhar a informação. Nós temos processos, género, contra o Ministério da Saúde ou contra a Câmara Municipal de Lisboa, para obter informações sobre documentos que o público precisa para notícias. Que não dão. Vai-se à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, vai-se até ao Tribunal, vai-se até sentenças e tal. Coisas às vezes aparentemente banais. Porque não querem. Porque o poder, porque quanto mais eu souber e menos tu souberes, mais poder eu tenho. Exatamente. Ao lado, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos tem uma comissão, que é a Comissão de Acesso. E essa comissão dá a decisão a cada. Dá a decisão, só que essa decisão não é vinculativa. Logo, os órgãos da administração não obedecem. O que obriga a ir para o tribunal. E depois andamos não sei quanto tempo. Sendo certo que a certa altura, às vezes a informação já não é relevante, porque já se fez a notícia, porque o caso já passou. Portanto, sobre essa questão do erro, nesse caso concreto, é assim. Portanto, não tenho a menor dúvida que nós fizemos muito bem. E a senhora, enfim, é um senhor que as outras coisas todas são todas verdades, o personagem tem as histórias mais inacreditáveis, mas havia ali 4 erros. Afinal, não havia nenhum processo disciplinar por ele ter, pelas proximidades que ele tinha com os dirigentes do Futebol Clube do Porto. É certo que viajou com o Futebol Clube do Porto na comitiva até Barcelona. É certo que foi visto na bancada, mas não teve nenhum processo disciplinar por isso. Portanto, isso é um erro dizer que teve um processo disciplinar. Portanto, são questões a este nível e nós temos de corrigir e temos de ter a humildade, que dói ao jornalista, de fazer. Mas pronto, enfim, não quero estar a falar mais. Então, só tentando responder. O medo nos tribunais, há respeitinho, estou de acordo com o Francisco. Medo, penso que não. Agora, aquilo, o bastonário, o Marinho Pinto, de uma forma às vezes assim um bocadinho chocante, mas e que nos leva a duvidar da sua própria credibilidade, mas ele tem razão quando diz a própria arquitetura com que o Tribunal em Portugal está construído impõe um bocadinho esse medo, ou essa ideia de medo. Os juízes estão num palanque, com o Ministério Público ao lado, os advogados de defesa estão num nível inferior, e, portanto, isso é verdade. Mas depois, também é verdade, como já lá fui muitas vezes, também já não tenho... já aquilo não me impressiona nada, não é? Mas admito que para o cidadão comum e para quem é confrontado pela primeira vez com isso, que haja ali um cerimonial, mas também é um cerimonial que às vezes é preciso, porque dá seriedade àquilo que se está a fazer e todo aquele processo tem um mecanismo que não aparece por acaso e que faz com que as pessoas tenham ponderação naquilo que estão a dizer. Portanto, não creio que, apesar de tudo, o problema maior seja o medo nos tribunais. O que me parece é que há, apesar... Eu respondendo diretamente à questão que me foi colocada, eu só acredito em juízes, eu não acredito em sistemas de autorregulação, acho que são corporativos e que não acredito em ERCs nem em comissões de jornalistas, porque acho que defendem interesses que não são dos cidadãos. Acredito mais nos tribunais, mesmo com os defeitos todos que têm. Tive sempre mais problemas a lidar com órgãos
Imagino se houvesse cá um órgão semelhante a esse inglês que foi tentar pôr medidas de emergência, no fundo, numa situação caótica na imprensa inglesa, se isso fosse cá, aquilo ia ser tudo conspirativo e devia ser uma coisa dos partidos todos por trás e mais os patrões de imprensa, quer dizer, devia ser uma coisa, e os jornalistas também ali, uma coisa que não ia sair nada dali, ou o que iria sair seria certamente triste. Aliás, sempre que houve problemas de crise, desde o 25 de Abril para cá, quando passou a haver liberdade de imprensa, em todos os momentos de crise com a imprensa, sempre que a imprensa foi posta na berlinda, digamos assim, nomeadamente o processo Casa Pia, o resultado final foi sempre um bocadinho a desfavor da imprensa, não foi a favor, o saldo final não foi mais liberdade de imprensa, foi ali sempre uma moderaçãozinha em relação ao estatuto anterior. Mas, de qualquer maneira, eu penso que vivemos um regime de liberdade de imprensa que, se calhar, até é raro no mundo e conseguimos ter um bom nível de liberdade de expressão dentro da imprensa. Mas que existe este problema da incoerência dos juízes é demasiado. Ou seja, humanizar sim, mas tanto também não. Quer dizer, o problema é o contraste violento entre decisões que são tão antagónicas, com coisas tão concretas e tão comezinhas que assustam muito. Outra questão que me parece muito importante nisto é que eu, se calhar, até contrariamente ao que seria de esperar de quem tem o tipo de ideias que eu tenho, eu, em relação ao trabalho de jornalista, acho que não devia haver quase regulação nenhuma, mesmo. Nem carteiras profissionais, eu não sou sindicalizado, eu acho que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa devia ser quase anárquica. Acho mesmo que a única solução para isto ter equilíbrios entre poderes e contrapoderes, entre interesses e contra-interesses, é de facto toda a gente poder publicar, toda a gente poder dizer, toda a gente... Pois claro, haverá uns que são mais interessantes que outros, outros que se imporão pela sua própria natureza e as coisas acabarão por se equilibrar. Aí, digamos, não é uma questão de mercado, é uma questão de... O caótico, penso eu, que na questão da liberdade de expressão acaba por dar quer dizer, o caótico cria tanto ruído que depois o silêncio, que é o que realmente interessa, sobressai. Desculpem lá a metáfora, é um bocadinho má, mas não consigo melhor. E parece-me que a única fonte, apesar de tudo, que é possível ter para fazer justiça nestas questões é a fonte provinda dos tribunais. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Dado o adiantado da hora, posso ser Boa tarde. Eu, antes de colocar propriamente a questão ao meu colega, queria só pegar nas palavras dele para fazer uma breve observação. É verdade que a administração, o poder, não tem a cultura de informar. Só informa quando é posto contra a parede. Mas o cidadão também não sabe que tem o direito de pedir. Ora bem, eu estou a falar nisso porque ainda hoje recebi uma sentença a condenar um ministro deste governo a dar uma informação. E já é a segunda condenação que ele tem. Mas realmente é preciso que as pessoas saibam que têm o direito à informação e a ser informadas. Pronto, mas o que eu queria perguntar era do saber, da experiência, do conhecimento do Dr. Francisco Teixeira da Mota sobre a liberdade de expressão na blogosfera e nas redes sociais. A minha pergunta é dirigida ao Sr. Dr. Teixeira da Mota. O Sr. Dr. Teixeira da Mota é a seguinte. É a seguinte a pergunta. Em muitos países do mundo, se não na maior parte, o Poder Judicial tem uma estrutura que a fiscaliza
em vários sítios, por exemplo, na América tem Attorney General, que são eleitos, portanto, não anda em roda livre a justiça, como neste país, em que são soberanos, dizem que agem em nome do povo, mas agem só em nome da corporação que eles constituem. Portanto, não havia necessidade de criar esses órgãos fiscalizadores que escrutinassem o desempenho dos juízes e quem os cidadãos prejudicados ou afetados por esses juízes pudessem recorrer dirigindo as suas reclamações. É a pergunta. Eu vou já responder, mas lembrei-me que houve um agradecimento que eu não fiz e quero ainda fazer, aproveitando, fazemos um intervalo nas perguntas e nas questões mais complexas, é para agradecer a presença do António Barreto, do Presidente da Fundação aqui, que é muito simpático da sua parte ter vindo cá. Dito isto, porque de facto me agrada particularmente a sua presença, passo a estas duas questões que foram ditas. Bom, primeira questão, a questão da liberdade na blogosfera. Bom, eu sou sempre à partida pelo máximo de liberdade. Isto é, o meu preconceito é um preconceito pela liberdade. Claro que é impossível uma liberdade absoluta, porque a liberdade de expressão tem fatalmente de conviver com outras realidades, não é? Isto é, não é possível a total liberdade de expressão e tem de ter, ainda há dias me perguntavam sobre a questão do trabalhador em relação ao patrão, que pode criticar, pode fazer. Bom, mas também há um dever de lealdade, não pode, quer dizer, é preciso conjugar, porque todas estas questões são sempre questões que têm a ver com a ponderação de direitos e de valores. É preciso haver uma ponderação concreta. Não é em abstrato, mas é em concreto. É preciso ver. E neste caso, o que é que se justifica? O que é que deve prevalecer? O que é mais importante? Há aqui um interesse público, há aqui um interesse privado. O que é que move? É preciso estes valores, liberdade de expressão, direito à honra, bom nome, direito à imagem, uma série de valores que são direitos fundamentais que têm de ser conjugados, ponderados em concreto e fazer aquilo que se chama concordância prática. É por isso que a doutrina alemã fala destes direitos como direitos de geometria variável, porque assim como uns esticam, outros encolhem, e é necessário para poderem harmoniosamente viver. O drama é quando há pessoas, ou juízes, ou seja o que for, que entendem que o direito à honra é um jumbo 747 e entendem que a liberdade de expressão é um pequeno Cessna que pode cair. Quer dizer, é esta a questão, é entre uma coisa grande e uma coisa pequena e é uma incapacidade de conjugar umas com as outras. É do direito, é esta conjugação, é a maleabilidade, é a flexibilidade, é a capacidade de adaptar às circunstâncias concretas que nos permite ter uma realidade mais criativa e mais justa. Porque, como diz o Pedro, ele encontra nos juízes uma vontade genuína de ser justo. E eu também encontro no geral. Quer dizer, mas há por vezes... Eu prefiro uma pessoa que não tenha uma vontade genuína de ser justa, mas que obedeça às coisas e faça-as bem feitas, do que outro que seja meio amalucado, cheio de vontades e que faça uma coisa toda mal feita. Não é? Quer dizer, isto é complicado. Quer dizer, às vezes eu posso preferir uma pessoa que não gosta de mim, mas que me salva a vida, que uma pessoa que gosta muito de mim, mas que me empurra pelo precipício abaixo. Quer dizer, a intenção conta, mas os resultados também contam muito. Não vale a pena só pensarmos nas intenções. E, portanto, relativamente à blogosfera, eu entendo que, primeiro, atualmente, e em Portugal, o sistema funciona, a blogosfera, aplicam-se as leis iguais, aplica-se a Constituição, aplica-se o Código Penal, são formas de expressão, como formas de expressão que são, são formas que são públicas, eu podia ir ali para a rua berrar, ou posso estar a berrar dentro do blog, portanto, vai dar, de certa forma, ao mesmo, nesse sentido. O problema é que começa a haver muita regulamentação, a ser obrigado a haver responsáveis pelo blog, a haver formalizações, centralizações, e isso eu sou contra. É preciso deixar o mais livre possível. Depois isto prende-se com outros problemas que não dá agora para discutir, depois são os problemas de direito de autor, os problemas da propriedade intelectual, em que medida a liberdade de expressão vai colidir com esses direitos, e em que medida há interesses económicos, isso é muito complexo. O direito ao anonimato, por exemplo, na América é indiscutível o direito ao anonimato, o direito das pessoas poderem escrever coisas anónimas, é um direito que é aceito e que não é evidente no nosso sistema. Bom, quanto à questão do controle dos juízes, vamos lá ver. O General Attorney na América não é eleito, é nomeado pelo Presidente da República, Presidente dos Estados Unidos, portanto é nomeado. Depois,
Outra questão é a questão da eleição dos juízes e dos magistrados, que existe na América, mas é uma coisa tão diferente que é praticamente impossível estarmos a discutir, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Até podia ser bom e interessante, mas isso implicava, bom, entramos aqui num período de experimentalismo social fantástico, não era? Começar a eleger juízes e a fazer não sei o quê. É tão radical a diferença que, quer dizer, não é plausível, não corresponde ao nosso sistema. Poderá haver no sistema anglo-saxónico e no americano, não no sistema continental. Portanto, é um bocadinho excessivo. Agora, a questão de órgãos de controle é muito importante. Seja dos juízes, seja dos advogados. Porque são órgãos que, normalmente, seja o Conselho Superior da Magistratura, onde, enfim, já estão pessoas nomeadas pelo Presidente da República, estão pessoas escolhidas pela Assembleia da República e estão juízes eleitos pelos próprios juízes. Portanto, já há um maior equilíbrio, já não é uma coisa tão corporativa. Mas, na Ordem dos Advogados, não. Todos os órgãos são completamente só de advogados, o que é mau, porque quando há queixas à Ordem dos Advogados, ou à Ordem dos Médicos, ou às ordens do quê, são altamente corporativas, fatalmente. Bom, em Inglaterra, eles têm um órgão, relativamente à só para apreciar, criado, que existe permanentemente, só para apreciar as queixas que são rejeitadas pela Ordem dos Advogados. Porque, como são tão corporativos na sua apreciação, foi preciso arranjar um órgão que aprecia as rejeições da própria Ordem. Portanto, eu isso sou 100% a favor. Quanto mais transparência e capacidade de nós percebermos, ou tentarmos perceber, porque nós nunca vamos perceber muita coisa, mas aquilo que nós tentamos e aquilo que nós vamos descobrindo nos permitir isso, melhora a qualidade da nossa vida, melhora a qualidade da sociedade. Podemos falar com conhecimento de causa, podemos discutir com as pessoas com outro nível, temos mais informação, é muito mais interessante do que sermos ignorantes, do que sermos tapados, não é? Isso é indiscutível, portanto, não há dúvida que esses sistemas são todos sistemas favoráveis. Penso que, neste momento, na nossa realidade, como não há dinheiro, como se dizia, para mandar cantar um cego, portanto, não haverá certamente dinheiro para fazer essas experiências, para criar novos órgãos, para fazer funcionar. É assim, essa é a nossa realidade que nós estamos neste momento, não é? E pronto. Obrigado. Queria agradecer ao Pedro Tadeu ter vindo, ao Francisco também, ao Presidente da Fundação também para ter vindo, como aliás vem todas as vezes, não julgo que Fundação, e sobretudo agradecer a vossa presença, anunciando... Não, está com o menisco estragado e vai ser operado. Com o menisco estragado, acho que é a primeira vez que vem. É claro que isto já é a revelação da vida privada, é deprimente, é deprimente. Com o menisco estragado é a primeira vez que vem. E no próximo dia 25 de outubro teremos a Europa os números, depois 29 de novembro a sexualidade e depois Natal. Muito obrigado.